Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje, em mais este programa gravado aqui em Chicago, nos Estados Unidos, eu quero trazer a vocês uma discussão para nós estabelecermos um diálogo com uma série de obras fundamentais dos últimos, digamos, 150 anos e que desdobram o desenvolvimento da razão utilitária, o recrudescimento, a barbarização da razão utilitária. Nosso primeiro autor vai ser o Fyodor Dostoiévski, esse verdadeiro habitué aqui do Espaço Heráclito, com o protagonista de Crime e Castigo, romance que foi publicado há praticamente 150 anos, porque ele foi publicado em 1866 e no ano que vem, em 2016, haverá a comemoração dos 150 anos de publicação de Crime e Castigo. Nós começaremos com Crime e Castigo e depois passaremos a uma personagem tétrica e lúgubre da história do século XX, uma personagem praticamente desconhecida, mas que teve um papel fundamental em um dos campos de trabalho forçado e extermínio dos nazistas, que foi o oficial da SS e comandante do campo de concentração de Auschwitz, Rudolf Höss. Nós vamos discutir com ele a partir de um tópico sobre o qual Höss fala em sua autobiografia, escrita concluída poucos dias antes de Höss ser enforcado diante do forno crematório para o qual ele enviava os corpos de suas vítimas como administrador-mor do campo de concentração de Auschwitz. Depois disso, nós chegaremos a um documentário que eu considero simplesmente fundamental. Eu cheguei a esse documentário não há muito tempo, quiçá há pouco mais de um mês, por intermédio de um livro que eu vinha lendo aqui nos Estados Unidos, The Kindly Ones, do Jonathan Littell. Esse livro, The Kindly Ones, os generosos, façamos uma tradução assim mais imediata, esse livro diz respeito à narração dos eventos da Segunda Guerra Mundial por intermédio de uma personagem que não apenas vivenciou tais eventos, como os comandou em grande medida. O Jonathan Littell, que é um grande escritor, dá voz a um oficial da SS, o Maximilian Aue, que vai contar para nós com altíssimo grau de cinismo, mas que também enreda os leitores com cumplicidade em relação aos eventos que aconteceram na Segunda Guerra. Eventualmente eu posso trazer uma discussão a partir do The Kindly Ones aqui para o Espaço Heráclito, mas o Maximilian Aue então vai mostrar as características do genocídio que os nazistas perpetraram. E quando eu fui buscar entrevistas, vídeos do Jonathan Littell discutindo o seu livro The Kindly Ones, eu cheguei a uma entrevista que ele concedeu no âmbito das Nações Unidas, justamente por já ter acompanhado uma série de processos de guerra, por já ter feito parte de missões de paz. Ele mencionou um filme, esse filme justamente sobre o qual eu vinha falando antes, que é um documentário chamado The Act of Killing, o ato de matar, façamos uma tradução mais imediata, que foi feito pelo cineasta norte-americano Joshua Oppenheimer. Esse filme, como nós vamos falar logo aqui no Espaço Heráclito, dá conta da matança dos supostos comunistas em meados da década de 60, após um golpe de Estado ali na Indonésia, fomentado pelo general Suharto. Os comunistas foram assassinados, dizimados. E por comunistas, como nós vamos falar aqui, eu falo também de aqueles que eram acusados de serem comunistas. Mais de 2,5 milhões de pessoas foram assassinadas. E quando eu falo comunistas, eu estou falando dos partidários efetivamente, dos sindicalizados, daqueles que eram acusados, suas esposas, suas filhas, seus filhos, estupros, espancamentos, torturas, assassínios, uma barbaridade que só. E o Joshua Oppenheimer faz esse documentário e traz para nós, como protagonistas, os próprios perpetradores desse genocídio. Então vocês percebem que na trajetória desse Espaço Heráclito, nós partimos do Raskolnikov, que perpetra um duplo homicídio, chegamos ao Höss e veremos as transformações que ele imputa em relação
a prática do homicídio e, por fim, chegaremos ali ao documentário do Joshua Oppenheimer sobre o ato de matar, narrado pelos próprios assassinos. E veremos se eles sentem culpa, veremos se os vencedores, porque esses assassinos são respaldados até hoje pelo governo da Indonésia, e nós veremos os matizes disso, nós veremos como é o ato de matar para aqueles que perpetraram tais atos. E o nosso programa de hoje pode ser sintetizado por um aforismo do bom e velho Theodor Adorno, que também já esteve uma série de vezes aqui no nosso Espaço Heráclito, que é um aforismo que aparece no livro que eu considero sumamente fundamental e indico a todos os espectadores do Espaço Heráclito, um dos livros fundamentais da obra do Theodor Adorno, chamada Dialética Negativa, e em uma parte do livro, em determinado momento, ele vai falar o seguinte: não há uma história que conduza do selvagem até a humanidade, mas certamente há uma história que nos leve do estilingue, da funda, até a bomba atômica. Então Adorno está mostrando para nós, nesse aforismo brilhante, que o desenvolvimento emancipatório da humanidade é claudicante, é contingente, diz respeito a uma série de retrocessos, diz respeito a uma série de descontinuidades. Apesar de nós falarmos em termos republicanos, o que significa um ganho emancipatório em relação à barbaridade da monarquia, apenas para citarmos uma contraposição em termos de forma de governo, quando nós falamos sobre o âmbito de expansão da humanidade pelo capitalismo e seu caráter revolucionário, caráter que o próprio Marx e o próprio Engels, no Manifesto Comunista, vão elogiar em relação às particularidades e provincianismos do feudalismo. Quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre movimentos que levaram a humanidade para além de si mesma, ou, na verdade, que forjaram a própria noção de humanidade em termos planetários. Mas o Adorno frisa, na primeira parte desse aforismo, que as conquistas promovidas pela humanidade em termos emancipatórios, em termos de equalização, de conquistas por direitos de igualdade e liberdade, são extremamente contingentes. Ao passo que a relação de domínio da natureza, tema fundamental da Dialética do Esclarecimento, livro que o Adorno escreveu com seu amigo Max Horkheimer, os dois grandes nomes ali do Instituto de Pesquisas Sociais na cidade de Frankfurt, conhecido como Escola de Frankfurt. Então, o domínio da natureza, a tentativa de subjugação dos outros povos, a tentativa de subjugação das classes subalternas, é possível entrever uma contiguidade, segundo o Adorno, nesse aforismo que eu citei a vocês, uma contiguidade entre os processos de dominação ao longo da história, de modo que nós pensemos em um processo que vai do estilingue, da funda de Davi, ao matar Golias, até a bomba atômica. É claro que isso tem um efeito literário metafórico formidável, mas nos dá o que pensar sobre o fato de que os comandantes históricos da sociedade se estruturam de tal maneira que a sua lógica tem um diálogo, uma continuidade, uma contiguidade, para tornar mais sofisticados os modos de dominação, ao passo que a contingência da emancipação é algo descontínuo e algo pelo qual devemos sempre lutar, mas algo que vem sendo rompido em sua continuidade ao longo da história. Então, postos esses marcos de reflexão aqui para nós no Espaço Heráclito, eu, antes de dar início à discussão, vou falar rapidamente com vocês, como vocês já sabem, sobre as 3 formas pelas quais vocês podem assistir aos programas anteriores da trajetória desse nosso Espaço Heráclito. Como os espectadores bem sabem, desde setembro do ano passado eu venho gravando os programas aqui em Chicago, nos Estados Unidos. O programa do Espaço Heráclito tem quase 2 anos já no ar. Começou ali em setembro de 2013, nós estamos chegando, daqui a poucos meses chegaremos a setembro de 2015, e todos os programas estão disponíveis primariamente no Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Quando vocês entram aqui na página, eu estou com a página aberta aqui no meu notebook, quando vocês entram na página do Portal Heráclito, se vocês rolarem um pouco a barra da página para baixo, vocês vão ver um link
com os vídeos do Espaço Heráclito disponíveis em sua totalidade. Vale frisar que o Espaço Heráclito tem sempre dois blocos, bloco 1, bloco 2, e os programas estão intitulados e devidamente numerados. Então o portal Heráclito é a primeira fonte por meio da qual vocês podem assistir aos programas da trajetória do Espaço Heráclito. A segunda fonte é o YouTube. Se vocês entrarem no YouTube e buscarem Espaço Heráclito ou colocarem o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, vocês também vão chegar à totalidade dos programas. A terceira fonte é a página da TV UOL, que é parceira da nossa TV Geração Z. Então se vocês colocarem lá no Google, na página de busca, Espaço Heráclito TV UOL, vocês vão ter acesso à maioria dos programas do Espaço Heráclito também. E vale frisar que o Espaço Heráclito vai ao ar quinzenalmente, às segundas-feiras, a partir das 10 horas da noite, pela página da TV Geração Z, www.tvgz.com.br. Tudo bem, pessoal? Ótimo! Então agora, controlando aqui o tempo, como a minha equipe aqui nos Estados Unidos se restringe a este apresentador, eu vou controlando o tempo, eu gostaria de começar a falar sobre o Raskolnikov. Nós já discutimos uma série de vezes aqui no nosso programa a temática do cálculo utilitário que perpassa o duplo homicídio que o Raskolnikov comete no Crime e Castigo. Dostoiévski traz uma personagem que desdobra a morte de Deus, a morte histórica de Deus, feita ali no século XIX. Nós podemos nos lembrar das pesquisas do Charles Darwin, solapando as bases do criacionismo e trazendo a noção de evolução natural. Nós podemos falar sobre a formidável revolução industrial, formidável e contraditória revolução industrial, que fez com que a humanidade, forjou a humanidade, juntamente com as grandes navegações, e fez com que o domínio do homem, o domínio técnico do homem sobre a natureza, fizesse com que as forças alienadas para divindades se voltassem para o caráter de constituição histórica da sociedade. Dostoiévski está pensando a morte de Deus, como eu já disse a vocês aqui na trajetória do Espaço Heráclito uma série de vezes, está pensando as características de aporia ética da morte de Deus. Dostoiévski pensava que a ação ética que se desdobra pela eternidade, com a eternidade da alma, faria com que os seres humanos, em face de Deus, pensassem na repercussão de suas ações. Isso tem uma repercussão tradicionalmente católica com a noção de punição eterna do inferno, mas o Dostoiévski não se aproxima propriamente dessa noção. Ele, a meu ver, como eu estou até desenvolvendo na minha tese de doutorado, tem um aspecto de evolução moral, da noção de que o ser humano pode evoluir moralmente, ou pode voltar a conviver com os demais para além de seu ego, quando a noção de eternidade faz com que as mazelas passadas nessa vida possam ter cura em outras instâncias espirituais. Quem quiser, faço só um parênteses, quem quiser ler um trecho, uma obra de Dostoiévski, um conto de Dostoiévski que ilustra de maneira bem interessante esse aspecto sobre o qual eu estou falando, pode buscar O Sonho de um Homem Ridículo, que aí no Brasil foi publicado, se eu bem me lembro, pela editora 34, ao lado de um outro conto chamado Adócio, numa edição intitulada Duas Narrativas Fantásticas. O Sonho do Homem Ridículo ilustra bem isso. Só que Raskolnikov, protagonista do Crime e Castigo, traz à tona um ímpeto hedonista, um ímpeto utilitário, um ímpeto de afirmação dessa vida por si só, um ímpeto forjado pelo ateísmo, que é bem interessante para nós pensarmos os limites das transformações sociais que não se escoram num patamar ético de repercussão pela eternidade. Raskolnikov pensa, já prenunciando Ivan Karamazov dos irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido? E se os homens historicamente podem ser divididos entre os ordinários, a manada que segue justamente os extraordinários, aqueles que legislam sobre a humanidade e trazem uma nova palavra, se Deus não existe e tudo é permitido, eu quero propor a transformação da humanidade. E para isso, lanço mão de um teste amoral, de um teste nihilista, para saber se eu posso me alçar à altura reificada vem por minha conta, à altura coisificada
da indiferença na moral de um Napoleão, que ao perceber que seus soldados estavam sendo dizimados na campanha russa, volta a Paris e é ovacionado, ainda que milhares e milhares de soldados tenham sido degolados, congelados pelo general inverno russo e mortos pelos soldados do czar. Então, Raskolnikov quer saber se ele, como exímio, ex-estudante de direito, pode lançar mão desse artifício para matar o não matarás. Se Deus não existe e tudo é permitido, o não matarás dá a vez ao matarás, como princípio, como mandamento para a estruturação da convivência social. Convivência social com altos matizes robesianos nesse sentido. Então Raskolnikov, nesse ponto, estabelece tanto o planejamento do assassínio, ele concebe intelectualmente o assassínio, e também o executa. Raskolnikov vai matar a velha usurária que o explora, a assassina a golpes de machada, e infelizmente para a irmã da velha usurária, ela chega ao apartamento justamente no momento que o Raskolnikov acabara de matar a sua irmã, e acaba sendo assassinada também. Então Raskolnikov, nesse sentido, asperge o sangue de duas pessoas e precisa lidar com o fardo de seu assassínio. Ele precisa descobrir então, a partir do momento em que executou duas pessoas, se consegue conviver com o crime para além do castigo. Se a noção de crime pode passar por cima do castigo. Esse primeiro momento da trajetória utilitária flerta, obviamente, com os primórdios do capitalismo. E é interessante pensar que, nesse sentido, que o Raskolnikov congrega na sua ação, como eu havia dito, tanto o planejamento quanto a consecução. Nós veremos no segundo bloco do Espaço Heráclito que, a partir de Rudolf Höss e até chegarmos aos assassinos da Indonésia, a divisão letal do trabalho, para adaptarmos o tema da divisão social do trabalho, vai refinar sobremaneira as instâncias de consecução do crime, de tal modo que nós assistiremos à separação burocrático-administrativa entre planejamento e execução. Isso, para nós, tem consequências tétricas e, eu diria, sociopatológicas para a reprodução do cotidiano da nossa sociedade. Uma vez que o fardo que o Raskolnikov precisa carregar, a dor de ter aspergido sangue, se distancia do mentor e vai transformar os assassínios em um filão da divisão social do trabalho, em praticamente uma profissão. Qual a minha profissão? Algoz, carrasco, executor de um crime mandado por instâncias burocráticas que eu simplesmente desconheço. As instâncias ordenam a consecução do crime e eu executo as pessoas sem qualquer vinculação com elas, como se eu estivesse preenchendo um formulário do Departamento de Recursos Humanos para mandar embora 5.000 famílias, 5.000 funcionários e as suas respectivas famílias para o olho da rua. Sobre isso nós falaremos então, pessoal, no segundo bloco do Espaço Heráclito, que desdobra essa discussão sobre o recrudescimento da razão utilitária nos últimos 150 anos, a partir de Crime e Castigo e até o documentário de Joshua Oppenheimer, The Act of Killing. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e voltamos já já.